E aí, galera, tô aqui para mandar uma mensagem, para falar um pouquinho da Bíblia. E eu estive lendo o livro de Isaías, capítulo 38, que é uma história bem complexa, bem complicada, né? Porque foi quando o profeta Isaías foi chamado para ir até a casa do rei Ezequias e dizer para ele: olha, seu tempo já acabou. Assim diz o Senhor para você: arruma a tua casa. E uma coisa que me deixou um pouco intrigado como os profetas eles eram chamados e qual era a frase deles, que eles sempre diziam a mesma coisa: assim diz o Senhor. E todas as vezes que os profetas eram chamados para dizer assim diz o Senhor, é porque a coisa não estava nada boa, é porque tinha alguma coisa de errado e eles precisavam arrumar. E ou eles arrumassem ou eles iam sofrer consequências. E pensando nisso, eu comecei a pensar na vida de hoje. Hoje os profetas eles já não usam mais o assim diz o Senhor, mas eles dizem: Deus está falando, Deus me disse. Porém, o que é muito complicado nisso é porque alguns profetas eles não são verdadeiros, não estão dizendo aquilo que Deus disse, ou estão colocando palavras na boca de Deus, vamos dizer assim, porque hoje em dia as pessoas só querem ouvir coisas boas, elas só querem ouvir, só querem ser agradadas, só querem ser manipuladas no seu ego, e isso é um problema muito sério. Naquele tempo não havia como manipular o profeta. Era muito difícil manipular o profeta e a mensagem, porque o profeta saía, se bobear, o profeta saía do fundo do mar, porque Deus era assim. Então Deus trazia os profetas, eles tinham que dizer: assim diz o Senhor. E quando eles diziam isso, já era, acabou. E tão séria é essa mensagem que o rei Ezequias ele sabia disso. Ele sabia que quando Deus mandava um profeta dizer estas palavras e dizer aqui e trazer aquela mensagem, porque aquilo ia acontecer de fato. Então ele se entristeceu e ele fez uma oração bem sincera e Deus ouviu a oração dele e acrescentou mais dias na vida dele. A verdade é que nós somos seres humanos falhos. Essa é a verdade. Mesmo que você procure em você algo de bom, você não vai encontrar. E os profetas eles são chamados para trazer à tona esta verdade que é em nós. Que nós não somos merecedores de nada e nós não somos bons. Nós apenas somos. Se você pensar assim. Então, todas as vezes que um profeta era chamado, era uma mensagem de correção. Era algo que aquela pessoa que estava ouvindo, ela tinha que consertar. Ela tinha que acertar, porque talvez ela não teria mais tempo. Assim como foi no caso do rei Ezequias. Mas rei Ezequias foi alcançado, aquilo foi uma graça. Nem em toda a Bíblia que você lê, você vai encontrar poucas vezes que isso acontece. Então é isso. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. A Bíblia diz também que houve um rei que ele queria barganhar e ele tinha os seus profetas. Ele tinha os seus profetas. Não eram profetas de Deus, eram profetas comprados. E ele chegava nesses profetas e dizia: o que você pode me falar de bom? Fala aí alguma coisa boa. Qual é a boa de hoje? E o profeta dizia: olha, rei, isso vai acontecer assim com você, não sei o que, não sei o que. Até que passou pela vida dele um outro rei. E esse rei disse: olha, eu não estou confiando na palavra desses seus profetas não. Tem mais alguém? Será que tem mais algum profeta aqui? É sempre bom ouvir de alguma outra pessoa, ainda mais que não seja comprada. Parafraseando. Mas, então esse rei, ele disse: olha, tem um profeta, só que ele não é dos meus não. Só que ele não é dos meus não. E aí, o outro rei disse: então me traz ele, chama ele pra cá. E chamou esse profeta aí na frente do rei. Esse profeta disse assim: olha, rei, esquenta não, não vai acontecer nada de ruim com você. Porque eles tinham que ir para uma luta e o rei queria saber se podia ou não, se ia dar certo ou não. Mas esse profeta disse: ó, pode ir, não vai dar nada. Vai dar nada, rei.
E o outro rei que estava com ele disse assim: olha, por Deus, fale a verdade, diga a verdade. E esse profeta disse: olha, se vocês forem, se os dois forem para a guerra, vocês vão se dar mal. Não vai dar certo, vai dar ruim, vai dar muito ruim. E o profeta desfez o profeta, perdão, o rei desfez desse profeta e disse: tá vendo? Esse não é dos meus. Esse eu não gosto desse, não. Esse tá quebrado. Mas então, ainda assim, esse rei ele quis tentar, né? Ele falou: não tô nem aí porque esse profeta fala, não. Eu vou pela voz dos outros, dos meus. E ele foi pra batalha, acabou morrendo na batalha. Então, o que eu posso dizer para você hoje, nesse momento? Olha, preste muita atenção nas palavras boas que te falam, nas coisas boas que te dizem, porque nem sempre é uma coisa boa, nem sempre é bom, nem sempre é agradável. Às vezes uma verdade vinda de Deus vale muito do que uma mentira vinda do mundo. Então é isso. Fique em paz, que Deus te abençoe. E são apenas algumas palavras, é a minha opinião. Talvez você não pense da mesma forma, mas que Deus te abençoe e continue te abençoando. Cuide-se, cuide da sua família. É isso aí. Até.